Boa tarde. Em nome da Tinta da China, queria começar por agradecer a vossa presença em mais este dia de Feira do Livro de Lisboa. Estamos aqui para o lançamento do novo livro de uma coleção que estamos a fazer já há 2 anos? 4 anos? Incrível. E que é o 25 de Abril Visto de Fora, que temos estado a fazer em parceria com a Comissão Comemorativa 50... António? É porque estava virado para ali. Que estamos a fazer com a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril. Já vamos no 9º? É o penúltimo, sim. Vamos publicar mais um ainda este ano e encerramos a coleção com 10 volumes. Este volume é uma história da África lusófona pós-colonial de Patrick Chabal, e faz sentido porque a própria coleção tem feito este caminho, não é? E passámos os 50 anos de 25 de Abril e agora já estamos a falar do pós-revolução e os livros têm acompanhado essa história. Aqui comigo tenho a Maria Inácia Rezola, da Comissão, que também dirá umas palavras, o António Costa Pinto, que é o diretor desta coleção, tem escolhido os títulos, tem feito essa curadoria, e o Gerhard Seibert, espero ter dito bem o suficiente o nome, que nos vai ajudar fazendo aqui uma apresentação deste volume. Passo então a palavra à Maria Inácia Rezola. Muito obrigada. Eu começo por agradecer a presença de todos, dirigindo uma palavra muito particular ao nosso apresentador, cuja leitura interpretativa deste livro aguardamos com expectativa. Como a Catarina disse, esta coleção está quase no fim. Temos publicado 2 volumes por ano. Este é o penúltimo, como ela disse. E o objetivo desta coleção, que é coordenada pelo professor António Costa Pinto, é trazer a debate em Portugal olhares internacionais sobre a revolução, a democratização e as profundíssimas mudanças que o 25 de Abril introduziu. Este livro, este penúltimo livro, tem um lugar muito particular nesta coleção. Estamos a falar de um livro coordenado por Chabal, que é provavelmente um dos mais importantes africanistas da sua geração, e é uma obra, como depois iremos ouvir em mais detalhe, que oferece uma perspectiva comparada sobre a realidade dos países, quer dizer, de expressão oficial portuguesa, seja os países que alcançaram a independência no pós-25 de Abril. A Guiné já tinha proclamado unilateralmente, como é óbvio, mas, portanto, retrata as realidades de Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé. Mas, mais do que histórias separadas destes países, este autor propõe-nos uma leitura comparada que me parece particularmente interessante e, sobretudo, insere o percurso destes países no seu contexto africano. Há várias ideias importantes no livro, como descobrirão ao lê-lo, mas, desde já, posso deixar aquela que é transversal a toda a obra e particularmente presente neste volume, que é impossível compreender o 25 de Abril sem compreender o fim do Império. A Revolução abriu as portas à democratização, mas abriu as portas a muitas outras transformações. A Comissão estará ainda em atividade até ao final do ano. Como a Catarina também teve a oportunidade de dizer, teremos ainda mais um volume nesta coleção, que curiosamente, depois o professor António Costa Pinto poderá dizer mais alguma coisa a este respeito, traz-nos o mesmo tema, mas numa perspectiva bastante diferente, ou seja, um enfoque sobre as mudanças que ocorreram em Portugal decorrentes do fim do Império. Posto isto, cabe-me agradecer mais uma vez, passar a palavra ao nosso apresentador e desejar uma boa leitura a todos. Obrigada. Vou passar a palavra ao coordenador da obra. Ainda não é o apresentador, peço desculpa, boa tarde, mas é o diretor da coleção. Eu gostava apenas de dizer 2 coisas. Em primeiro lugar, que todos os livros que têm sido publicados nesta coleção são basicamente livros que saíram
foram publicados em inglês há bastantes anos e que nunca tinham sido traduzidos para português. Há uns que dão mais prazer, outros menos prazer, mas este, sem dúvida nenhuma, é um dos livros que dá mais prazer. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque Patrick Chaval, um historiador que foi professor em Inglaterra, no King's College, que era, aliás, de origem francesa, mas não interessa agora, é vagamente de origem argelina, mas não vamos entrar nesse tema. É um homem e um historiador e um cientista social que se dedicou quase desde os primeiros tempos à África do Sul. A sua tese sobre Amílcar Cabral e a luta de libertação na Guiné-Bissau foi publicada nos anos 80, portanto já há bastantes anos. Ele tem publicado e publicou muita coisa sobre a África. Desapareceu precocemente, doença, mas este livro é um livro interessante. A razão pela qual ele é um livro que tem apenas, aparentemente, um autor, Patrick Chaval, é porque é um livro constituído em 80% por um grande ensaio deste Patrick Chaval sobre a transição à independência nas colónias portuguesas africanas, fundamentalmente, neste caso ele aborda todas, mas não interessa, fundamentalmente as quatro, não é que ele não fala de São Tomé, mas estamos a falar fundamentalmente da Guiné-Bissau, de Angola e de Moçambique. Em segundo lugar, porque ele efetivamente integra estes novos países africanos na história contemporânea da África e, por outro lado, também porque ele convidou especialistas naquela altura. O livro foi publicado em 2000, a história vai ser contada pelo Gerhard Seiber, que aliás é um dos autores da obra, de vários historiadores e cientistas políticos norte-americanos, ingleses e uma cabo-verdiana, que depois publicaram ensaios sobre os quatro países. Portanto, é um livro que devia ter sido já publicado em português há muitos anos e que eu espero que seja finalmente devolvido à sociedade portuguesa, porque é um dos livros mais marcantes, em minha opinião, sobre a descolonização portuguesa. Temos aqui vários autores, nomes marcantes, que eu não vou agora citar os seus nomes, mas que estão por acaso aqui na plateia, professores universitários, que trabalharam quer sobre São Tomé e a descolonização portuguesa, quer sobre Angola, como Pensará Correia, quer sobre outras dimensões da transição portuguesa à democracia, como o Luís Nuno Rodrigues. Não quero deixar de referir o meu colega também de faculdade, que fundamentalmente trabalhou sobre São Tomé e muitas outras dimensões, mas eu passo de imediato a palavra justamente ao Gerhard Seiber para fazer a apresentação da obra, curta da obra. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite. Foi dito, eu seria apresentador do livro, que de facto na gênese, na produção deste livro, o meu papel era mais marginal, porque era só os 5 co-autores do livro, e além disso eu escrevi sobre o mais pequeno dos PALOP, dos 5 países da língua oficial portuguesa. Sobre Patrick Chaval, sobre Patrick Chaval, já foi dito alguma coisa aqui pelos colegas. Infelizmente, ele faleceu aos 62 anos, em 2014, vítima de doença de um cancro. O percurso acadêmico profissional dele era bastante internacional. Ele estudou nos Estados Unidos, nas universidades de Harvard e Columbia, e doutorou-se em ciências políticas na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, em 1980. E desde 84, até a sua morte prematura, ele foi professor no King's College em Londres, onde se dedicou bastante aos chamados estudos africanos, justamente
do chamado África lusófona, dos 5 PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa. Naquela altura, nos anos 2000, ela também teve anos 90, anos 2000, teve papel de destaque também no âmbito dos estudos africanos na Europa. Ela foi cofundador e acho que o primeiro presidente da AEGIS, da Africa Europe Group for Interdisciplinary Studies, é uma rede europeia de investigação multidisciplinar que reúne instituições que trabalham sobre e em África. Foi criada em 91. O Patrick Chabal, ele publicou 15 livros como autor, coautor, organizador ou co-organizador. Todos em língua inglesa, menos 2. Um em francês, outro em português. E 6 dos livros dele estão relacionados com os países africanos da língua oficial portuguesa. Um destes livros é sobre a literatura pós-colonial da África lusófona, foi publicado em 96, é quase, digamos, o livro gêmeo deste livro que agora foi publicado em português. O original, The History of Post-Colonial Lusophone Africa, foi publicado em 2002 e pelo menos um dos presentes aqui no auditório estiveram presentes na apresentação naquela altura na Brown University nos Estados Unidos. E o livro também foi simultaneamente publicado na altura no Reino Unido, em Londres. É um estudo comparativo dos 5 PALOP com foco no período de 75 até 2000, quer dizer, os primeiros 25 anos da sua independência. Este livro é dividido em 2 partes. A primeira é constituída por 3 capítulos do próprio Chabal. O fim do Império, a construção do Estado-nação e os limites da nacionalidade. A segunda parte é formada por 5 capítulos sobre cada um dos PALOP. O David Birmingham, sobre Angola, Melin Hewitt, sobre Moçambique, Joshua Forrest, sobre Guiné-Bissau, a Elisa Silva Andrade, infelizmente também já falecida, sobre Cabo Verde, e eu sobre São Tomé e Príncipe. Acho que destes autores, ou digamos destes 5 coautores, aqui em Portugal, o Melin Hewitt deve ser o mais conhecido, porque ele publicou aqui em português vários livros sobre a história de Portugal, sobre a história da expansão marítima portuguesa e também sobre Moçambique. Ele é sobretudo conhecido como historiador de Moçambique, como os outros coautores também, digamos, tem alguma experiência ou algum percurso relativamente aos estudos, pesquisas dos 5 países sobre os quais eles escreveram neste livro do Patrick Chabal. Para uma análise mais útil, o Patrick dividiu os PALOP em 3 grupos. O primeiro grupo é Cabo Verde e São Tomé e Príncipe como sociedades crioulas insulares, distintas das sociedades continentais. O segundo grupo, ou digamos segundo país, na perspectiva de Patrick Chabal, é Guiné-Bissau, com uma história comparável à das sociedades vizinhas na região de Senegâmbia. E o terceiro grupo é Angola e Moçambique, devido a uma evolução política vista frequentemente como paralela, naquela altura da publicação do original. Isso refere-se sobretudo aos terríveis guerras civis nestes países. E ao facto, também na perspectiva do próprio Chabal, que estes países seriam mais comparáveis com os seus vizinhos diretos, quer dizer, em caso de Moçambique, com Tanzânia e Zimbábue, e no caso de Angola, seria com a República Democrática do Congo e com Zâmbia.
o Chabal defendeu uma posição que, para uma análise apropriada do percurso pós-independência dos PALOP e das suas características do seu Estado, era mais adequado estudar os 5 países à luz da evolução da África pós-colonial no seu conjunto. Neste contexto, ele refere-se a sistemas políticos neopatrimonialistas que imperavam no continente africano desde a independência. Então, neste contexto, digamos, analítico, ele também utiliza frequentemente o termo de uma africanização política de instituições pós-coloniais, instituições europeias destes Estados, depois da independência. Ele achou que tanto as particularidades da sua descolonização como as consequências do seu nacionalismo chamado revolucionário estavam a tornar-se cada vez menos relevantes para a situação atual, quer dizer, em 2000. Daí, uma reavaliação do seu destino exigia uma perspectiva comparada muito mais em contextos africanos do que tinha sido habitual até 2000, quando, na sua opinião, ainda tinha dominado uma perspectiva de singularidade e do excepcionalismo dos PALOP. Esta opção, em termos da perspectiva histórica e analítica, não levou Chabal de ignorar as especificidades e semelhanças dos PALOP, como as guerras de libertação em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, e a descolonização tardia por Portugal, assim como a orientação marxista dos primeiros regimes depois da independência em 75, respectivamente 73 no caso da Guiné-Bissau. Embora o livro esteja desatualizado em termos da história política e socioeconômica no período pós-independência dos PALOP, acho que as suas análises dos primeiros 25 anos da independência mantêm alguma relevância no debate atual. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito eficiente o nosso apresentador, conseguiu cumprir aqui os tempos da feira, que são muito rigorosos, e ganhamos se calhar aqui também um bocadinho de tempo para acrescentar algumas ideias e talvez também para abrir a conversa ao público. Mas se calhar perguntava ao António Costa Pinto, uma vez que o apresentador não vai falar do seu próprio trabalho, vai falar do livro como um todo, sobre a importância neste livro destes textos complementares, ou seja, obviamente há aqui todo um trabalho de contextualização e de ensaio geral que nos fez dar a autoria principal a Patrick Chabal, mas estes contributos mais breves, mas específicos sobre cada país, acrescentam, diria eu, alguma coisa de importante ao livro, não é? E acrescentam bastante porque todos são, enfim, não diria todos, a autora cabo-verdiana não fez ou não é autora de muitas obras sobre o tema, mas quase todos os outros são grandes historiadores que escreveram sobre muitos temas. O Gerard falou do Melville Hewitt, mas, por exemplo, o David Birmingham escreveu muito também sobre o tema. O Joshua Forrest era um cientista político norte-americano que escreveu eventualmente menos. Mas há um ponto que eu gostava de salientar, e deixo a palavra se alguém quiser colocar-nos questões a propósito desta obra, que é o seguinte. Esta obra deixa-me a mim uma grande interrogação que já tem anos. Às vezes, já uma vez creio que conversei aqui com o professor Nascimento sobre esses temas, não a propósito de São Tomé, mas a propósito da África, que é, eu aqui há dias tive que comentar um filme que não sei se conhecem, mas é sobre os últimos 2 anos do Salazar depois do AVC. Saiu por aí, nos cinemas, é o Salazar pós AVC, não é verdade? Em São Bento, fica por ali com os seus fantasmas
quando já não governava e estava convencido de governar. E há uma frase que aparece sempre, não é? Ali nesse filme, como é todo lado, não é? Que é a obsessão com o socialismo e com o comunismo. O comunismo, se nós abandonarmos. Ora, a descolonização portuguesa comporta, em minha opinião, uma enorme ironia. Aliás, duas. Não quero aumentar muito os temas de debate, mas são duas. Em primeiro lugar é que, se repararem bem, quando no início dos anos 60, no norte da África, mais propriamente em Argel, se organizar uma associação de movimentos de libertação, nem todos, são alguns que remetem para os fundadores da Frelimo, remetem para o PAIGC, remetem, não exatamente para São Tomé, mas já não me lembro, mas anda lá próximo, e que remetem para o MPLA. O destino fez com que estes movimentos de libertação fossem os autores da independência dos países africanos de expressão portuguesa. Não tinha necessariamente que ser assim. O mundo era muito mais diverso. Na Guiné-Bissau existiam vários movimentos independentistas. O mesmo aconteceu em Moçambique, para não falar em Angola, que, como é sabido, aconteceu uma guerra civil que já estava latente durante as guerras de libertação em relação ao colonialismo português. Não deixa de ser irónico que seja o mesmo grupo, no fundamental, que vai presidir aos destinos políticos dos países africanos de expressão portuguesa. E não deixa também de ser irónico, falando de Salazar, com a obsessão do comunismo em África, na realidade, em 1975, muito embora não alinhados, quase todos estes novos regimes políticos vão construir Estados independentes em nome do socialismo, alguns mais próximos, alguns menos próximos da União Soviética. E isto não deixa de comportar, em minha opinião, uma enorme ironia. Não quero dizer mais, mas se nos quiserem colocar algumas questões sobre o tema, façam. Sim, temos aqui um bocadinho de tempo, então gostaríamos de partilhar com vocês esta conversa. Se alguém tiver alguma questão, temos ali. Eu vou levar o microfone e vocês gerem este. Então, boa tarde. O professor Costa Pinto coloca aqui uma questão muito interessante e que remete para aquilo que podemos chamar a singularidade, que é uma singularidade que ao fim e ao cabo resulta de um processo dramático. A singularidade da descolonização das colónias portuguesas, porque muitas vezes diz-se que foi uma descolonização tardia, na medida em que se compara com, nomeadamente, a descolonização do Império Britânico, francês e do Congo belga, que teriam sido produto de negociações entre o poder colonial e os nacionalistas desses países, e que levaram a independências pré-negociadas, digamos assim. Enquanto que nas colónias portuguesas o processo resultou de revoluções internas em cada uma delas, que foram as lutas, as guerras de libertação, para eles guerras de libertação, para nós portugueses as guerras coloniais. Ora bem, isto de facto deu lugar a processos distintos, em que os primeiros processos da transferência do poder nas colónias francesas e inglesas foram até certo ponto, deram lugar até certo ponto a independência, a processos neocoloniais, na medida em que foram constituição de novos países, em que a negociação foi muito dominada pelos interesses das potências coloniais, enquanto que nas colónias portuguesas, como foi produto de lutas de libertação e de guerras pela independência, acabou por ser um corte, chamemos assim, entre aspas, mais radical. Ora, o que é verdade
é que depois das independências das colónias, das antigas colónias portuguesas, vieram a dar-se transformações naquilo que tinham sido as independências das colónias francófonas e anglófonas, como foi o caso, por exemplo, da África Ocidental, em que houve processos extremamente conturbados, e na própria África Oriental, do Quênia. Portanto, é interessante chegar à conclusão que, ao fim e ao cabo, os processos que terminaram por ser mais autênticos, por muitas independências nas colónias portuguesas, foram processos muito mais dramáticos. Como disse o Costa Pinto, e eu estou inteiramente de acordo consigo, ao fim e ao cabo, os processos que depois se prolongaram das guerras civis, nomeadamente em Angola e Moçambique, tiveram o seu início durante o período colonial. No período colonial já havia as guerras civis larvadas, nomeadamente em Angola, que a luta que depois se prolongou entre a UNITA e o MPLA já vinha da independência. Bom, e para não falar do caso mais dramático, e esse já é o cinismo da potência colonial face ao processo da independência, que foi o caso do Congo belga. O caso do Congo belga, que foi, enfim, onde todo o bloco ocidental se portou de uma forma perfeitamente hipócrita e cínica, e que deu o resultado que deu. De maneira que eu salientava essa sua tónica que aqui colocou, é que realmente foi diferente o processo das colónias portuguesas pela sua própria circunstância, que foi provocado pela intransigência de Salazar, mas acabou por dar lugar a processos de independência que foram muito mais autênticos do que os das colónias britânicas e francesas. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se temos mais alguma. Ora, muito boa tarde. Eu também sou militar do 25 de Abril e vai-se ver logo as diferenças entre um operacional. Eu estive em Angola, tinha 23 anos, logo cheguei lá, disse ao Sr. General Bettencourt Rodrigues que é preciso falar porque é que há guerra civil entre a UNITA e o MPLA, disse ao Sr. General Bettencourt Rodrigues, 23 de dezembro de 1971, que aquela guerra era um disparate e que havia colonialismo. Agora andam para aí dizer que no AMB não era assim, mas onde andei havia colonialismo. E de facto, os jovens militares que fizeram o 25 de Abril não queriam nada à independência, queríamos a descolonização, que era outra coisa. E o armadeirense pensava como na Madeira, a autodeterminação e aquelas coisas todas, não tínhamos nada a ver com a Rússia, nem com a China, nem com essa conversa toda. Nós não, se aquela guerra estava errada, aquele povo era colonizado, pensávamos a juventude, que foi a maioria da juventude que fez o 25 de Abril, que acabada a guerra íamos fazer uma coisa que hoje devíamos fazer e não estamos a fazer, que era a lusofonia. Íamos todos de mãos dadas por aí abaixo, e Angola, que era 14 vezes maior que Portugal e tinha muita fruta, e além dos diamantes, portanto íamos ser uma voz no mundo. Agora acontece que nada foi assim. Eu quando estive em Angola, disse ao Sr. General Bettencourt Rodrigues que aquilo estava... A vida não é assim, há problema. Olha, disse que aquilo estava errado, mas não sabia que o Sr. General Bettencourt Rodrigues tinha um contrato com a UNITA, que a gente não combatia o MPLA, a UNITA combatia. Depois daí nasceu, e o Sr. General Bettencourt Rodrigues e esses senhores são responsáveis pela guerra civil. Puseram aquela gente toda a lutar uns contra os outros, depois vem a independência e vem a guerra civil. De qualquer maneira, eu em relação aos militares de Abril e à juventude, não sei o que é que diz o livro, que ainda não li, agora sei o que é que dizem por aí, que somos os responsáveis pela guerra civil, e que somos os responsáveis por isto e por aquilo, e que somos uns traidores. Nós, a juventude, não fomos traidores. Pensávamos que aquilo de facto é a autodeterminação, e foi o Sr. General Costa Gomes que em dezembro da Assembleia do MFA foi lá dizer que a autodeterminação era um sonho, mas que não podia ser. O Samora Machel tinha exigido ou independência já ou a continuação da guerra, e veio perguntar à Assembleia do MFA, onde estava a juventude, se a gente ia continuar a guerra. Bem, nós dissemos, acabamos a guerra, e depois tínhamos aí os senhores aí, o Barroso e companhia, nem mais um soldado para a África. Como é que vamos continuar a guerra? E então tivemos de aceitar a independência. Agora, como foi feita a independência e as negociações,
a juventude não estava lá. Não sabemos como é que eles fizeram aquelas coisas e agora dizem-se muitas coisas. De qualquer maneira, o que interessa hoje, o que é importante hoje, é que este o senhor novo Presidente da República faça aparecer a lusofonia, uma ligação entre Portugal, Angola e Moçambique. De qualquer maneira, queria dizer que vocês fizeram a mesma divisão das colónias como nós, os militares, fizemos num estudo que fiz. São Tomé e Cabo Verde era chocolate e a Madeira. Portanto, em termos de guerra, estava tudo bem. A Guiné, de facto, era 2 vezes pior que Angola, em termos estatísticos, das baixas. E, de facto, na Guiné não havia nada bom. Era a geografia, era a guerra, era aquelas coisas todas, e o apoio substantivo da União Soviética, que fez com que, em 73, o PAGC tivesse, em termos de guerra convencional, mais bem equipado do que nós. Angola e Moçambique, de facto, eram outras coisas, e é lamentável, é uma desgraça, é dói-nos que Angola e Moçambique ainda andem às esmolas como podiam ser grandes potências. Nós fizemos bem, temos orgulho em que fizemos e não temos medo dos pelotões que possam vir aí. Até o momento diremos, fizemos bem a independência, a juventude fez bem a independência, não estamos lá, agora nas negociações, vocês que estudam sabem mais, e a professora Rosola, então sabe o que é que o Mel Antunes fez e aquela gente lá fez. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Algum comentário aqui na mesa? Quero só dar também uma nota que inclui um agradecimento também à Tinta da China. Como poderão ver nesta coleção, há um enorme cuidado na produção material do livro, nas traduções, que são de uma qualidade exemplar, e depois as belíssimas capas da Vera Tavares parecem iguais, mas como poderão ver ao longo da coleção são todas diferentes, e esta parece-me particularmente bem conseguida. Portanto, muito obrigada por todo o trabalho que têm feito. Obrigada, Marta. Obrigada a todos. Vamos então encerrar a sessão. Os livros estão disponíveis no pavilhão da Tinta da China, aqui ao lado, e, portanto, estão todos convidados a visitar-nos. Obrigada. Obrigado.